Olá amigos, novamente muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Reavaliando, Wesley, seu anfitrião. Vamos aqui a um vídeo que eu gostaria de ter feito antes, infelizmente não deu tempo. Ele também completou 30 anos, os 30 anos de Os Intocáveis, o clássico do Brian De Palma com Kevin Costner, o DVD original, que hoje está muito difícil de ser encontrado. Há uma edição especial da Paramount, teve uma que veio com um card, outra com um imã, infelizmente nunca comprei. Essa aqui temos o trailer original, não tem a dublagem se eu não me engano, é VTI ou Herbert Richards, não me lembro agora, mas não possui essa dublagem aqui, uma pena. Até em lojas americanas é muito complicado hoje em dia de você encontrar uma edição dos Intocáveis. Era um filme que passava bastante nos telecines, no TCM. E é uma adaptação aqui de uma série, várias pessoas não sabem, era uma série dos anos 50 com Robert Stack, ou Stack. Está lá no famoso Apertem os Cintos, o piloto sumiu. É um bom ator, a galera descia a lenha nele, mas ele tinha trabalhos muito bons. Infelizmente foi um filme lá de 1987 que não foi indicado ao Oscar de filme principal. Merecia muito, um grande trabalho do Brian De Palma, mas a gente vê como a academia, aliás, o Brian De Palma ele nunca foi indicado à categoria de diretor, ele já foi indicado ao Framboesa. Ao Framboesa ele foi indicado, mas você vê como a academia ela peca bastante, pois os dois filmes, na minha opinião, mais fortes para concorrer ao Oscar no período de 87 e 88 foram o Império do Sol e Os Intocáveis. Talvez por esse filme se tratar de máfia, ele é violento, ele tem cenas violentas, ele não foi indicado. A academia ela tem um repúdio enorme à violência, mas eu fico assim, como eu vou dizer, meio em dúvida, pois eles indicam filmes como O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão ele é um filme com estética um pouco B, ele é filme de arte, mas ele tem aquela coisa um pouco sensacionalista, ele mexe com mafiosos. Aí eu não entendo por que o Chefão é indicado, e ganha os dois primeiros episódios, mas Os Intocáveis não foi indicado. Foi indicado a outras categorias do Oscar, mas o Sean Connery ganhou, foi justo, pois o Sean Connery ele saiu do personagem James Bond. Ele lutou bastante para não ficar marcado como James Bond. O Christopher Reeve, que era um grande ator também, ele ficou muito marcado pelo Superman, embora ele tenha tentado ao máximo colocar papéis diferentes em sua carreira. Não foi tão bem sucedido, mas sim, tem papéis bacanas, o Christopher Reeve. E aqui nós temos um elenco, o Kevin Costner, como o Elliot Ness. Kevin Costner é um cara que a crítica sempre pegou no pé dele. E ele é um grande ator. Eu não entendo por que o Rubens Evaldo Filho pega tanto no pé dele. Talvez por ele ter sido egocêntrico. Kevin Costner, houve um momento da carreira que ele foi egocêntrico. Ele teve os fracassos do Waterworld, principalmente O Mensageiro, que seria um filme originalmente feito pelo Tom Hanks. Tom Hanks recusou. Dizem que o Kevin Costner ele era antipático em sets no início, não sei. Saiu até um comentário uma vez do Marcello Mastroianni que nunca tinha visto um ator como o Kevin Costner. Não sei se ele falou isso pejorativamente para o Kevin Costner, mas a grande sacada é verdade. O Kevin Costner é sim um grande ator. Ele sabe transmitir aquela coisa do heroísmo, de como o herói está passando por dificuldades, ele está contra o sistema, tem poucos aliados ao seu favor. Os filmes do Kevin Costner têm muito isso. O Kevin Costner gosta de filmes longos, seus filmes são longos. Os Intocáveis foi uma das maiores bilheterias lá do ano de 1987. É um caso real, pois teve a lei seca lá nos anos 30 e o governo americano proibiu as pessoas de beberem. Vocês veem que loucura, como se você proibisse as pessoas de usarem cigarros, vamos dizer assim, sendo que isso é da escolha da pessoa. E mafiosos como Al Capone, John Dillinger, Bonnie Clyde, Machine Gun Kelly, eles tocavam terror lá final dos anos 20, começo dos anos 30, eles tocavam terror nos Estados Unidos. E Al Capone, ele era talvez o maior gangster daquele período. Ele se aproveitou da lei seca, ele abriu bares ilegais, ele mexia com outras coisas também ilegais. Está aqui feito pelo Robert De Niro. O pessoal fala aqui do De Niro que ele está um pouco exagerado. Eu não acho que ele seja exagerado, eu acho que ele está enigmático.
Ele aparece pouco, quando ele aparece, ele é um vilão para impor medo, aquela cena do taco de beisebol. E eu acredito que o Al Capone fez muito aquilo na vida real, não é conversa. E o Eliot Ness, ele ficou devendo na vida real. Ele abriu, não sei se uma firma de contabilidade, uma coisa assim, mas ele ficou devendo. E o Kevin Costner merecia ter sido indicado aqui por este filme. E o Brian De Palma, ele é um verdadeiro storytelling, que é uma coisa, ou teller, como diriam os americanos. Ele é um cara que sabe contar histórias, ele tem a narrativa cinematográfica. Por que que vários diretores americanos, europeus, atuais, ou mesmo no Brasil até hoje tem esse problema, não se sai um bom filme? Por causa da narrativa cinematográfica. Quem não tem a narrativa cinematográfica não vai ser um bom contador de histórias. Isso o Brian De Palma é. O Brian De Palma aprendeu desde lá dos anos 60. E olha que ele fazia filmes experimentais, como Godard, ele era muito influenciado pelo Godard. Ele começa a flertar com o suspense, pois ele é um grande fã do Orson Welles mexia muito com o suspense, o Hitchcock. Aqui é a prova que ele também é um diretor de gênero. Ele sabe fazer todos os tipos de gênero. E o De Palma, ele é um cara bom no filme de ação. Talvez devido ao fato do Stallone ter feito muitos filmes de ação, o Schwarzenegger, o Charles Bronson, final de carreira, ele talvez não tenha feito mais tantos filmes de ação, o De Palma, para não ficar tão marcado, para não ficar aquele cara funcionário padrão, que você pega, vamos fazer um filme de ação, chame o Brian De Palma. Ele quis muito diversificar os gêneros. E o De Palma mostra aqui aquela eterna luta do bem contra o mal, que não é errado. Tem gente que eu já vi críticos falando, mas é muito preto no branco, que não sei o que, não é errado. Desde que você coloque claramente quem é o vilão e quem é o bandido, não é errado. Isso o Brian De Palma consegue colocar aqui nesse filme. A narrativa, a chamada já chama a atenção do público, aquele Untouchables, que o letreiro inicial vão subindo aquelas letras. O Brian De Palma já sabe que ali ele tem que pegar o público. E é um filme que o Brian De Palma não está mentindo. Ele gosta de filmes violentos. Ele até fala numa revista da Sete, a número 80, quando saiu o Pagamento Final, por que ele era tão criticado por fazer filmes de violência. Será que os outros diretores não sabem fazer isso? E é verdade, vários diretores não sabem fazer filmes sobre a violência. O De Palma mostra um ato terrorista. Um ato terrorista que lá no começo da menininha com a maleta. Hoje, acredito que aquilo não passa hoje num grande estúdio. Hoje teria muita censura naquela cena da garotinha da maleta. E ele foi ousado lá para 87 mostrar aquilo, porque tinha atos terroristas cometidos pelo Al Capone e por todos os gangsters daquele período. E o Eliot Ness, aí que a gente vê o contraste. O Al Capone, ele passa por todas as leis, o De Palma sabe jogar isso. O Eliot Ness, que é feito aqui pelo Kevin Costner, no mesmo ano do Sem Saída, outro filme bonito sobre espionagem, infelizmente não vamos poder fazer um reavaliando Sem Saída por enquanto, ele mostra aquele negócio do Eliot Ness. Ele é um cara mais família, um cara que acredita no sistema, ele sabe que tem erros no sistema, ele é considerado um cara ingênuo, mas ele não é ingênuo, ele sacou muito cedo que tinha que montar uma equipe especial, o De Palma mostra que tem corrupção na polícia, que tem no governo, são pouquíssimos policiais que infelizmente são honestos, lógico que existem policiais honestos, e muitos, mas nessa corporação aqui não existe. Na Chicago daquilo era resolvido tudo na bala, no tiro, na pancada, e o Malone aqui feito pelo Sean Connery, ele vai ser o professor do Eliot Ness. O Brian De Palma mostra isso aqui, que ele vai ser o professor da malandragem, assim meio que como num Tira da Pesada, só que mais sério. No Tira da Pesada é feito de forma cômica, vamos colocar dessa forma. Ele mostra assim que ele vai ter que ter aquela equipe escolhida a dedo, que a família dele vai estar em risco. Também tem o Frank Nitti, que é aquele criminoso que aqui ficou como capanga do Al Capone. Ele não era capanga do Al Capone, ele era um cara extremamente mau. E devido ao seu grau de violência, ele não era um filme... Quando a Globo ela completa seus 25 anos, os Intocáveis passam numa sessão especial. Não me lembro se foi uma tela quente especial, enfim. É um filme aí que merece ser celebrado, envelheceu bem os seus 30 anos. Tem aquela cena
por incrível que pareça, o De Palma, mesmo ele mexendo com filmes violentos, tem uma ternura nos filmes dele. Quando um dos intocáveis é pego numa tocaia, o Elliot Ness, ele vê que a violência existe. Até então ele não era um cara tão acostumado à violência, ele era um cara mais do escritório, mais burocrático. O Malone, quando ele interroga aquele cara, ele atira num cara morto. O Brian De Palma está mostrando pra gente, ó, existe sim a violência, às vezes ela vai ter que ser necessária. O Elliot Ness, quando ele dá o tiro, quando ele mata um cara naquela tocaia no Canadá, e tem aqueles policiais canadenses lá que o De Palma faz aquela bonita homenagem aos faroestes, e não é polícia montada igual dos desenhos não, o negócio lá é sério. O pessoal no Canadá, eles levam muito a sério. Tem aquela sátira lá dos desenhos animados da Warner, da Universal, que eles satirizam bastante, mas não é daquele jeito ali não. Ali a coisa é séria. Isso é bacana aqui, porque a gente vê o contraste de todos eles. O Andy Garcia, que era um ator que merecia uma carreira muito melhor também, ele é aquele cara talvez mais expendable de todos. Ele é um cara que não tem mais nada a perder. Ele não queria pegar policiais que já tivessem vícios, que tivessem contatos ilícitos. Ele queria um pessoal virgem, assim, um pessoal que não tinha entrado na corrupção. Isso é que os Intocáveis deixa bem claro para nós. E não tem nada a ver com a série. Infelizmente não tem uma série aqui. Eu gostaria também de comentar sobre a série. Talvez ela seja relançada. É bem possível que ela seja relançada. Aquela cena final que está até aqui na capa do DVD. Essa capa aqui quando ele apronta com Frank Nitti, que é uma cena lindíssima também. Super bem coreografada. E o De Palma, eu já percebi um negócio, os bons diretores de filmes de ação, eles são bons coreógrafos, é como se fosse um musical do Gene Kelly, do Fred Astaire. O Brian De Palma tem essa coreografia que muitos diretores não têm. Você vê, ainda mais hoje com CGI, você vê que faz falta essa coreografia nas cenas de ação, de dublês. A cena da escadaria, das escadas, lógico que todos já disseram que ela é clássica, que ela é boa, que ela foi homenageada, que ela foi tirada lá do encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein. Mas eu fico olhando ali, como o Elliot Ness naquela cena, ele já viu que ele tinha que jogar duro com aqueles caras. Em poucos minutos, aliás, são minutos, segundos, ele dá cabo daquele pessoal. A cena mostra marinheiros sendo baleados, pessoas comuns, bandidos. Porque num tiroteio vai ter aquilo ali, não tem como. E aquele jeito do Kevin Costner sacar armas. Kevin Costner é um bom ator de filme de ação, mas também não fez muito filme de ação porque ele sabia que tinha o Stallone, o Schwarzenegger. Ele não queria ficar marcado, ele não queria que a crítica pegasse no pé dele. E aqui nós temos a 7, número 5, com Kevin Costner na capa. Uma 7 belíssima, belíssima, com a Cicciolina, aquela famosa atriz política. O pessoal na Itália ficaram indignados quando ela ganha o cargo lá da política. Uma que nós temos uma entrevista com George Miller, um cara que entende bastante cinema. Nós vamos ter um reavaliando aqui sobre ele, uma entrevista belíssima. Ele elogia bastante o Roger Corman. O cinema dele lembra muito o Roger Corman. Aquele episódio do Twilight Zone que ele dirigiu para cinema, produzido pelo Spielberg. Ele é o cara que, na minha opinião, colocou o cinema australiano no mapa, vamos colocar assim. Colocou mundialmente esse cinema. E aqui nós temos também aqui os Intocáveis. Achamos ele. Aqui os Intocáveis. O Brian De Palma conversando com Kevin Costner. Sim, sim, sim. Aqui todo o Elliot Ness verdadeiro, Al Capone. É uma revista que deu o Sem Saída com a Sean Young. Um filme bacana. Pena que a Sean Young não decolou também, ficou no intermediário. O Julgamento do Al Capone. Sim, sim. Aqui já é o Quem é essa garota, da Madonna. E nós também temos a 7, número 30, sobre os 10 filmes que marcaram os anos 80. E aqui nós temos filmes como Os Eleitos, o Fanny Alexander, do Bergman, Asas do Desejo, do Wim Wenders, o Touro Indomável, Os Intocáveis, Han, do Kurosawa, Roger Rabbit, Ettore Scola, Marcello Mastroianni, Casa Nova e a Revolução,
Cabra Marcado para Morrer, filme brasileiro, documentário muito bom do Brasil. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, do Almodóvar. E, infelizmente, não temos filmes como Os Goonies, que era mais popular, De Volta para o Futuro, Gremlins, pois a 7 ela dava matéria para esses filmes, mas tinha uma relutância de considerá-los os melhores da década. Ela era muito clássica, a 7 nesse período aqui ela tinha esse problema. Espero que vocês tenham curtido aqui os 30 anos de Untouchables, Os Intocáveis aqui no Brasil. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha, principalmente compartilhem, que o canal precisa mais disso. Muito obrigado e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.